Fala aí, galera, beleza? Estou aqui mais uma vez para falarmos de mecânica. A mecânica é uma matéria muito grande, muito extensa, né? Então a gente divide ela em várias partes para a gente poder estudar um assunto de cada vez e depois conseguir relacionar esses assuntos, né? Porque quando a gente estuda algum conceito em mecânica, esse conceito está relacionado com outros conceitos e quando você for fazer uma questão, por exemplo, de concurso, né? O vestibular ou concurso militar, você vai envolver vários assuntos, vários conteúdos numa mesma questão. Então a gente tem que saber relacionar. Então, mais uma aulinha de hoje, mais um assunto em mecânica que é trabalho e potência. Beleza? Trabalho e potência é um assunto interessante que a gente utiliza em questões, por exemplo, práticas, né? Quando você ouve falar assim, a potência de um carro, a potência de uma moto, a potência de um motor, né? E você ouve assim, tal aparelho tem 3.000 watts de potência, tal lâmpada tem 100 watts de potência, tal motor tem 2.000 watts de potência. Ou seja, potência é utilizada, por exemplo, em motores, em lâmpadas, em chuveiros elétricos, em aparelhos. Aparelhos elétricos, em geral, possuem uma potência, né? Mas na aula de hoje a gente vai estudar especificamente de trabalho e potência mecânica, beleza? Onde o trabalho mecânico, né, chamado de trabalho de uma força, é representada por uma letra grega chamada tau, que é essa letrinha aqui, ó, uma letra grega, tá? Que se chama tau. Parece um T bonitinho, né? Um T estilizado. Alguns livros e apostilas da internet, eles utilizam esse trabalho, essa letra também, ao invés de usar essa letra grega, né? Chamada tau, essa letrinha aqui, ó, tá? Eles utilizam W, que significa trabalho em inglês, né? Seria a sigla de trabalho em inglês. Mas eu prefiro utilizar essa letrinha grega porque esse W a gente vai usar daqui a pouquinho como unidade, ó, de potência, tá? Que vai ser W. Então, para não confundir, já que nós temos várias letras, né? Podemos usar várias letras diferenciadas, vou usar essa letrinha chamada tau. Beleza? E aí, o trabalho de uma força, quando eu digo trabalho de uma força, é trabalho de uma força qualquer. Tá? Uma força qualquer que você imaginar. Força de atrito, força-peso, força normal, força de um cabo, força elástica, ou seja, uma força qualquer que você já tenha estudado. A força elétrica, força magnética, qualquer tipo de força, tá? Força gravitacional. Então, quando eu falo trabalho de uma força, é de uma força qualquer. Mas uma coisa importante aqui, nessa força, é que ela tem que ser constante, tá? Então, essa força, ela tem que ser constante, ou seja, não pode variar, beleza? Para a gente poder usar essa formulazinha. Se você tiver uma questão em que a força varia, ou seja, que a força não é constante, por exemplo, ela começa com 0, aí daqui a pouco é 5, daqui a pouco é 10, daqui a pouco é 20, ou seja, varia de 0 a 20. Se essa força varia de 0 a 20, por exemplo, tá? Essa força é uma força variável. E se é uma força variável, eu vou ter que trabalhar com gráfico, né? E nesse gráfico você percebe que a força ela pode variar, por exemplo, aqui, ó, de 0 até um determinado valor. Se ela varia de 0 até um determinado valor, né, você consegue, através desse gráfico, fazer uma coisa que a gente já fez em outras matérias, em outras partes da física, que é calcular a área da figura. Né? Se você calcula a área da figura, que, por exemplo, nesse caso é um triângulo, né? Você calcula numericamente o trabalho realizado. Beleza? Então, o trabalho realizado por uma força variável, né, que varia, pode ser a área da figura dessa força que está variando. Você só precisa saber de quanto a quanto essa força está variando, né, de quanto até quanto ela está variando, e o deslocamento que ela sofreu. Tá? Porque o trabalho nada mais é do que força, uma força qualquer, vezes o deslocamento sofrido. Esse deslocamento sofrido por um corpo, né, você tem que deslocar ele em metros.
Se for deslocado em centímetro, milímetro, quilômetro, sei lá, uma unidade qualquer de comprimento que não seja metro, você precisa transformar para metro, beleza? Esse cosseno, bom, trabalho é força vezes deslocamento, força em Newton, né? Deslocamento em metro. E cosseno, bom, cosseno do ângulo, né? Cosseno de θ. Θ seria um ângulo qualquer. É quando, por exemplo, uma força que atua num corpo não for paralela ao deslocamento, tiver um ângulo de inclinação. Por exemplo, se você for ao mercado e for empurrar o carrinho de compra, você normalmente empurra o carrinho de compra com o braço na diagonal, né? Dificilmente você fica com o braço paralelo, a não ser quem for quase da altura do carrinho, que vai ficar com o braço paralelo, né? Se você for baixinho, seu braço fica paralelo. Mas se você for empurrar uma cadeira, por exemplo, ou uma mesa, a mesa é mais baixa, então você consegue empurrar a mesa com o braço na diagonal. Então, ou você empurra com o braço na diagonal assim, né, e vai empurrando, vai arrastando, vai deslocando, ou você empurra com o braço paralelo ao deslocamento, ao chão, por exemplo, né? Então, se o deslocamento do corpo for horizontal, tá? E você aplicar uma força diagonal, ou seja, a força que você aplicou aqui, ó, para arrastar daqui para cá, né, no deslocamento. Se essa força estiver na diagonal e ele te falar, ele vai ter que te falar na questão, né, qual é o ângulo em relação ao chão, né? 30 graus, 45 graus, 60 graus. Quanto de inclinação tem essa força atuando no corpo, você vai jogar esse ângulo aqui. Beleza? Aí você vai calcular o cosseno desse ângulo. Tranquilo? Agora, se a força for paralelo ao deslocamento, né, ó, paralelo ao deslocamento, beleza? Aí esse ângulo aqui passa a ser zero, tá? E cosseno de zero é 1. Tá? Então, se a força for paralela ao deslocamento, vai dar cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1. E aí, soma esse cara aqui e vai ficar a força vezes deslocamento vezes 1. Qualquer coisa multiplicada vezes 1, dá ela mesma, né? Então, quando a força for paralela ao deslocamento, basta usar a fórmula força vezes deslocamento. Não precisa botar o cosseno, porque se a força é paralela, eu sei que isso aqui vai dar 1. Tranquilo? Então, só tem que usar o cosseno do ângulo se o ângulo não for zero. Tá? Se for 10, 30, 40, 50, 60, 70, um ângulo qualquer, tá? Esse trabalho de uma força, a unidade é Joule, tá? Joule, que é a mesma unidade de energia, tranquilo? Joules, J maiúsculo, tá? Em homenagem ao físico James Joule, tá? Então, Joule, J maiúsculo. E esse trabalho de uma força qualquer, ele pode ser um trabalho chamado de trabalho motor ou um trabalho resistente. Quando eu digo trabalho motor, significa que é um trabalho positivo. Tá, mas como assim? Trabalho tem que gravar isso, trabalho motor é positivo, trabalho resistente é negativo? É bom gravar, mas se você entender, é melhor, que aí depois você acaba lembrando, né? Se você gravar, amanhã tu pode esquecer. O trabalho motor é um trabalho que faz o corpo se mover, né? Que faz ele se deslocar, que está fazendo ele se deslocar, causando um deslocamento. Um trabalho resistente, olha o nome, resistente, é um trabalho em que resiste ao deslocamento. Então, um trabalho resistente, trabalho negativo, é quando existe uma força que está resistindo ao deslocamento. Por exemplo, você quer deslocar um corpo para a esquerda, aí tem uma força para a direita. Tá? Tipo, vamos supor, cabo de guerra. Né? No cabo de guerra, várias pessoas puxam para um lado, várias pessoas puxam para o outro. E aí, quando essa corda começar a se mover para um lado, as forças das pessoas que estão indo nessa direção é motor. As forças que estão contrárias é trabalho resistente. Então, o trabalho motor é aquela que faz o corpo se deslocar, né, a favor do deslocamento. E resistente é quando a força é contrária ao deslocamento. Por exemplo, aqui, ó. Lembra do FAT, né? FAT, força de atrito. Quando você, por exemplo, arrasta algum corpo para a sua direita, né, e você tenta arrastar alguma coisa para a sua direita, se tiver atrito na superfície, no chão, né, numa mesa, esse atrito, essa superfície vai fazer uma força
contrária ao deslocamento, ou seja, uma força para a esquerda. Então, se eu tento arrastar alguma coisa para a direita e o atrito tende a tentar me impedir, né? Ele tenta me impedir com que o corpo se desloque, essa força é contrária ao deslocamento. E aí, vamos supor que esse corpo aqui tenha se deslocado tantos metros, tá? Tenha um deslocamento, e aí você conseguiu deslocar o corpo de lugar, quando você arrasta, por exemplo, um sofá de lugar, né? Quando você arrasta o sofá, você empurra para um lado e existe um atrito entre o piso e os pés do sofá contrário, né? E aí a gente diz que uma força contrária ao deslocamento causa um trabalho resistente ou resistivo, né? Então aqui, ó, na hora de calcular o trabalho de F, como a força é paralela ao deslocamento, não precisa de ângulo, né? As duas são paralelas ao deslocamento, então vai ser algo assim, ó, sem cosseno, né? Vai ser a força vezes o deslocamento, igual essa. Então vai pegar a força que foi feita, o deslocamento que sofreu, multiplicou, acabou. Tantos joules. E a força de atrito seria como? A força de atrito no lugar. Lembra que eu falei? Trabalho de uma força qualquer. Então no lugar do F aqui, ó, desse F, a gente vai colocar quem? Φ. Vezes quem? Vezes o deslocamento. É o mesmo deslocamento, né? Agora, o problema é que o Φ é contrário, né? Se ele é contrário, tem que dar um trabalho o quê? Resistivo, resistente, negativo. Então tem que botar um menos aqui, ó. Tranquilo? Então, calcular o trabalho de uma força que resiste ao deslocamento, esse trabalho é negativo. Beleza? Por exemplo, uma observação importante, depois eu mostro o exemplo. Na observação fala o seguinte: o trabalho será nulo. Então, olha só, hein? O trabalho ele pode ser, o trabalho de uma força qualquer, pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser nulo, zero. Quando uma força for perpendicular ao deslocamento. Vamos lá. O trabalho será nulo quando uma força for perpendicular. Lembra o que é perpendicular? 90 graus, tá? Perpendicular. Então, uma força é perpendicular ao deslocamento. Tranquilo? Então, aqui, ó, o ângulo vai ser 90 graus, perpendicular, 90 graus, onde o cosseno de 90 é zero. Então, toda vez que uma força for perpendicular ao deslocamento, né? Por exemplo, se eu estiver arrastando um sofá para a direita, beleza? Estou arrastando um sofá para a direita. E aí, existe uma força que a gente já estudaram lá em Leis de Newton, lá em forças notáveis, forças importantes, né? Que é a força normal, que é uma força que a superfície faz nos corpos, né? O chão faz em mim, a mesa faz no caderno, a cadeira faz em você, tranquilo? Então é uma força de apoio, tá? Da superfície. Então o chão faz uma força normal no corpo, que é sempre perpendicular. Força normal é sempre perpendicular à superfície, ou seja, 90 graus. E o peso é uma força da gravidade, né? O peso é uma força gravitacional, que é feita verticalmente para baixo. Então repara que se eu arrasto esse corpo aqui, ó, com uma força qualquer, tá? Para a direita, normal e peso são perpendiculares ao deslocamento. Tranquilo? Então, o deslocamento é esse aqui, e a força normal perpendicular para cima e a força peso perpendicular para baixo. Se as duas são perpendiculares, significa que forças que fazem 90 graus quanto ao deslocamento, o trabalho é zero. Tranquilo? Beleza. Outra situação, quando eu estiver, por exemplo, erguendo alguma coisa, né? Vamos supor que eu queira erguer uma sacola, uma mochila, erguer um caderno, descer o caderno, tá? Ou simplesmente um elevador, tá? Subindo, um elevador descendo. Então vamos lá. Imagina que aqui fosse uma caixa, aí você quer tirar uma caixa do chão e botar em cima da mesa, tá? Quando você pega essa caixa, você levanta, faz uma força para cima, contrária ao peso, né? Peso verticalmente para baixo. Então você levanta, bota em cima da mesa. Quando você tirou o que você quer de dentro, vai voltar com a caixa para o chão. Quando você volta com a caixa do chão, você não vai soltar a caixa. Você vai levar a caixa até o chão
para não quebrar, para não fazer barulho, para não estragar o que está ali, não estragar a caixa. Então você desce com a caixa de volta. Então, se eu subir a caixa ou descer a caixa, o trabalho realizado acontece da seguinte maneira. Trabalho quando eu estiver subindo, ó, erguendo a caixa. Então, o corpo está subindo, ou um elevador está subindo, por exemplo, né? E aí existe uma força que o cabo de aço faz no elevador, né? Tem um cabo preso no elevador que faz ele subir, e o peso do elevador para baixo, e tudo que está dentro. Então, quando o corpo está subindo, ó, força vezes deslocamento. Na vertical, normalmente em física, em mecânica, vocês já viram isso lá em queda livre, lançamento horizontal. Normalmente na vertical a gente chama essa distância aqui de altura, né, de H. Então não é uma nova fórmula, tá? Não é uma fórmula nova. Significa que no lugar do D eu vou chamar de H, só isso, tá? Se eu não quiser chamar de H, quiser chamar de D, tranquilo, tá? Mas normalmente nas questões ele diz, subiu uma altura de 3 metros. Então a altura é a mesma coisa que deslocamento, só que é um deslocamento vertical, tá? Então o deslocamento na horizontal a gente chama de D. Deslocamento na vertical a gente chama de H. Então aqui seria F vezes H. Tranquilo? E o peso? O peso, trabalho do peso não vai ser sempre zero. Beleza? E a gente pensa, o trabalho do peso não é zero? Não. O trabalho do peso vai ser zero quando o corpo for deslocado na horizontal, que aí o peso está para baixo. Né? Então se o corpo é deslocado na horizontal para a direita ou para a esquerda, né? Se eu arrastar o corpo para a direita ou para a esquerda na horizontal, o trabalho do peso vai ser sempre zero. Tranquilo. Mas se eu estou erguendo o peso não é perpendicular ao deslocamento, né? O deslocamento, deslocamento é vertical e o peso também atua na vertical. Então, agora tem trabalho do peso. Então, o peso vai ter trabalho. E aí vai ser o peso vezes a altura. Lembra, né? No lugar da força, eu coloco FAT, peso, tá? F, tração, uma força qualquer, a força que eu quiser, tranquilo? E quando estiver descendo, de novo, ó, força, vou descer daqui para cá agora, ó, vou levar para o chão de volta, ó, força vezes altura. E aqui, peso vezes altura, tá? Mas aí se você olhar, repara bem, as fórmulas são iguais, né? São iguais aqui, ó, tanto na subindo, quando o corpo estiver subindo, são iguais a quando ele estiver descendo. F vezes H, P vezes H, F vezes H, P vezes H. Ou seja, aqui é o seguinte, tem o lance do sinal, lembra? Quando uma força estiver contrária ao deslocamento, o trabalho não vai ser negativo, não vai ser um trabalho resistente, né? Imagina um exemplo assim, ó, na prática, tá? Vamos supor que você tenha que subir uma escada para ir do térreo até o segundo andar. Aí você vai subir essa escada, subir. Depois, você vai descer. Uma hora você vai descer. Aí você vai descer. Quando você sobe ou quando você desce, você tem mais trabalho, você se desgasta mais, você gasta mais energia. Você se cansa mais subindo ou descendo? Se cansa mais subindo do que descendo, né? Por quê? Porque na descida, o seu peso está a favor do seu deslocamento. Então, quando você for descer as escadas, você está descendo em direção ao seu peso, né? No sentido do seu peso. Quando você está subindo contra o seu peso. Então você gasta mais energia, você se desgasta mais, né? Então, para subir, ó, quando eu estiver subindo esse corpo aqui, ó, na subida, ele é contrário ao peso. O peso é sempre para baixo. Então, quando estiver subindo, o trabalho do peso é negativo. O peso vai ser resistente, né? O peso vai resistir quando você estiver erguendo, levantando alguma coisa, né? Ou alguma coisa, ou o seu próprio peso, né? E quando você estiver descendo, você vai estar a favor do seu peso. Se está a favor do seu peso na descida, está contra a força que você está fazendo. Lembra que eu falei? Eu não vou soltar a caixa. Se eu soltar a caixa para ela cair no chão, não existe essa força F aqui. Eu larguei a caixa. Essa força F aqui é quando eu estiver segurando a caixa, né? E for levando ela até embaixo. Estou segurando. Então estou fazendo uma força para cima. Para quê? Para ela não cair direto. Tá? Então, para ela não cair direto, eu estou fazendo uma força para cima. Então, eu tenho força para cima e peso para baixo. Na descida, quem está a favor agora na descida? Na descida, quem está a favor é o peso.
Quem está contra agora na descida? Quem está contra é o F, é a força que eu estou fazendo. Então esse trabalho do F aqui vai ser negativo. Então repara, quando você inverte o sentido subindo ou descendo, você muda o sinal do trabalho de alguma força. Tranquilo? É só você lembrar. Toda força contrária ao deslocamento, o trabalho vai ser negativo. Tranquilo? E aí, mais um trabalho só para a gente poder matar aqui uma parte teórica, conceitual, que costuma pegar uma galera, é o seguinte. Imagina que eu tenho um escorregador, tá? E aí João e Paulo são gêmeos, possuem a mesma massa. Tem a mesma massa, mesmo peso. Tranquilo? E eles vão subir até a parte superior do escorregador. Só que João vai subir pela escada e Paulo vai subir pela rampa, tá? E aí vamos supor que eles cheguem ao topo do escorregador no mesmo tempo, tá? Vamos supor que Paulo não escorregou, não teve escorregões aqui no escorregador, beleza? Ele não escorregou aqui, então ele subiu direto, sem escorregar, e João subiu direto também, tranquilo? Bom, a pergunta é o seguinte, pergunta de uma questão isso, que a galera costuma cair, ó. Quem realizou mais trabalho do seu próprio peso, né? Porque João, ao subir pela escada e Paulo pela rampa, eles estão elevando o seu próprio peso, tá? A pergunta era, quem realizou mais trabalho, João ou Paulo? Quem subiu pela escada ou quem subiu pela rampa? Aí são muitos questionamentos e você tem que lembrar exatamente desse conceito aqui, ó. O trabalho realizado é sempre em cima do deslocamento, tá? Uma condição fundamental para que se tenha trabalho é ter deslocamento, né? E aqui, João e Paulo vão se deslocar, né? Eles vão sair daqui desse nível do chão e vão subir até esse nível aqui. Então, ambos vão percorrer uma determinada altura. Só que quando os dois chegam no topo do escorregador, eles percorrem a mesma altura, certo? Os dois vão chegar ao topo do escorregador. Então, a altura que eles percorreram é a mesma. Se a altura é a mesma e as massas dos dois sendo iguais, os pesos também são iguais, se o peso dos dois é o mesmo, se a altura percorrida é a mesma, aqui, ó, se o peso é igual e a altura é igual, o trabalho é igual. Tá? Muita gente acha que Paulo vai ter um trabalho maior, porque vai subir pela rampa. Outros acham que João vai se esforçar mais para subir pela escada. Não. O trabalho de João e o trabalho do peso de Paulo, né, do peso de João e do peso de Paulo, serão iguais. Eles terão o mesmo trabalho, pois, detalhe, o deslocamento sofrido foi o mesmo. Tá? Ambos saíram daqui do chão, ambos atingiram o topo do escorregador. Então, os dois subiram uma mesma altura. Não importa o caminho percorrido por Paulo, que foi na rampa, e por João, que foi pela escada. O caminho que eles percorrem não interessa, não importa. O caminho que eles vão fazer para chegar no topo não interessa. O importante é o quanto eles subiram, é a altura que eles percorreram. Beleza? Repara que aqui, ó, eu não chamo isso aqui de caminho percorrido. Eu chamo de deslocamento. E se deslocar é sair daqui, chegar aqui. Agora, como ele saiu daqui e chegou aqui, não importa. Se ele foi pela escada, se ele foi escalando, se ele subiu pela corda, não importa. Subiu à mesma altura. Tranquilo? Então, o peso dos dois sendo iguais e os deslocamentos, né, as alturas sendo iguais, dá trabalhos iguais. Tranquilo? Muito cuidado. Potência depende do trabalho realizado, né? Potência, como eu falei, a unidade é watts, né? W. E o trabalho é esse trabalho aqui de uma força qualquer, que a gente estudou até agora, dividido pelo tempo. Tranquilo? Onde o trabalho aqui, ó, é em joules, né? Já coloquei ele do lado. E o tempo tem que ser em segundos. Então, watts nada mais é do que joules por segundo. Beleza? Bom, essa seria a fórmula padrão, né? A fórmula que normalmente se usa. Mas eu posso ter uma outra formulazinha que faz o seguinte, que eu faço uma substituição. Por exemplo, trabalho não é força vezes deslocamento, né? Aí seria força vezes deslocamento dividido pelo tempo, tá? Vou fazer uma substituição. Tá, mas aí vai ficar força vezes deslocamento sobre tempo, tá? Força
vezes deslocamento dividido pelo tempo, dá uma outra grandeza física que a gente já estudou, que é essa daqui, ó, deslocamento dividido pelo tempo. Quando eu faço deslocamento dividido pelo tempo, isso aqui é velocidade, tá? Distância sobre tempo é o cálculo da velocidade, né? Então eu posso substituir D sobre ΔT por V, velocidade. Vai ficar força vezes quem é distância sobre tempo, velocidade. Então, potência também pode ser calculada como força vezes a velocidade. Tranquilo? É uma outra formulazinha que sai daqui, né? É só substituir o trabalho por força vezes deslocamento. Beleza? Uma outra opção de calcular a potência. E o rendimento, para a gente fechar, é o quanto uma potência está rendendo, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, numa questão, por exemplo, como é que pode ser pedido esse rendimento, né? Como é que pode cobrar isso? Por exemplo, um motor é capaz de produzir 20 mil watts de potência. 20 mil watts de potência. E utilizar apenas 50% da sua potência total. Ou seja, se ele produz 20 mil e utiliza só 50%, ele utiliza só 10 mil. Né? 10 mil watts, metade. 50% metade, né, de 20 mil. Então, produz 20 mil, utiliza 10 mil, aí ele pergunta, qual o rendimento desse motor? Já que ele utiliza 50%. O que você vai fazer? Pegar os 20 mil, que é o total, potência total, tá? Aí eu chamei só de P, para não ficar pote U, pote T, tá? Que eu chamei potência, costumo chamar potência de pote, para diferenciar um pouco de peso, né? Então, rendimento, que é esse Nzinho, né? É a potência útil. Como assim útil? A potência utilizada pelo motor, por exemplo, né? Então, o motor só utilizou 50% de 20 mil. Ou seja, ele usou quanto? 50% de 20 mil, 10 mil, metade, né? Então, seria 10 mil sobre 20 mil. 10 mil dividido por 20 mil dá exatamente 0,5. E 0,5 vezes 100 dá 50%. Tranquilo? Então, o rendimento, normalmente, ou ele te dá o rendimento, diz que rendeu 50%, rendeu 80%, ou ele pede para calcular esse rendimento. Aí você vai dividir a potência utilizada, né, no trabalho que ele realizou, porque potência nada mais é do que a capacidade de realizar um trabalho em determinado tempo, tá? Então, potência é a capacidade de se realizar um trabalho em determinado tempo. Essa potência utilizada, dividido pela potência total, tá, que foi produzida, te dá o rendimento. Multiplicou por 100, te dá a porcentagem desse rendimento. Tranquilo? Então, essa é a parte de trabalho, potência e rendimento, que utiliza a potência, né? Espero que tenham gostado. A física é linda. Abraço!